Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um momento nostálgico. No vídeo passado relembramos o grande craque Careca e nos comentários daquele vídeo surgiu muitas discussões sobre outros atacantes, sobre grandes jogadores, grandes centroavantes da época que seriam iguais ou até melhores que Careca, e um desses é o nosso escolhido de hoje, o grande Reinaldo. Reinaldo foi melhor que Careca ou Careca continua melhor que Reinaldo e vice-versa? Então já comenta aí, deixa o like e compartilha para que mais pessoas respondam essas perguntas. José Reinaldo de Lima, conhecido no mundo do futebol simplesmente como Reinaldo, nasceu no dia 11 de janeiro de 1957 no interior de Minas, na cidade de Ponte Nova. Considerado o maior ídolo da história do Atlético Mineiro, cria da base, Reinaldo construiu uma carreira brilhante no Galo, deixando um legado inesquecível para o clube e para o futebol brasileiro. Reinaldo surgiu aos 15 anos ao participar de um treino no Atlético Mineiro, jogando no ataque reserva contra a defesa titular que conquistou o Brasileirão poucos meses antes, em 1971. Aos 16 anos e 17 dias de idade, Reinaldo já era destaque nas categorias de base do Galo, Dente de Leite, Juvenil, Júnior. Ficou conhecido por arrebentar em torneios da base, ganhou o apelido de Baby Crack do cronista Roberto Drummond. Há exatamente 52 anos atrás, em 28 de janeiro de 1973, um domingo, o estado de Minas anunciava em sua capa a partida que marcaria a estreia oficial de Reinaldo no time principal. Foi uma derrota para o Valério, um jogo preliminar de Atlético Mineiro contra Flamengo no mesmo dia. Com limitações físicas ao longo da carreira, em razão das entradas duras e desleais dos adversários, ainda nessa época teve de extrair ambos os meniscos depois de uma entrada de um zagueiro de seu próprio time em um treinamento. Com Paulo Isidoro, formou uma grande dupla no ataque alvinegro. Reinaldo já era considerado o rei da torcida atleticana, estava no auge da carreira de jogador quando passou pela primeira cirurgia de um total de 9. Como era muito talentoso, também sofreu com as agressões dos zagueiros adversários que sempre batiam no seu joelho. Suas jogadas sempre impressionavam e deixavam os zagueiros sem reação diante dele, porque era impossível prever o que aquele garoto faria. Conquistou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 1976 e 2 anos depois daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou de 1978 a 1983. Tornou-se o artilheiro com melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 gol por jogo em 1977. Nesse mesmo ano, seu time terminou o campeonato sem perder nenhum jogo, mas apenas com um vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo. Ao longo de sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 103 empates e 73 derrotas. O maior artilheiro do Atlético Mineiro, foi também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro no período de 1977 a 1997, com 28 gols marcados em 18 jogos. Depois de várias outras operações no joelho, deixou o Atlético em 1985, indo para o Palmeiras, onde ficou apenas 3 meses e não marcou nenhum gol. Em 1986, passou ainda por Rio Negro e Cruzeiro, por onde disputou apenas 2 partidas do Mineirão, Campeonato Brasileiro de 1986, com 2 empates de 0-0 contra o Rio Branco do Espírito Santo e contra o Bahia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira em 1988, aos 31 anos, em decorrência de inúmeras lesões no joelho. Nessa época, defendia o Telstar, um time da segunda divisão holandesa, após uma passagem pelo BK Häcken da Suécia. Já na seleção brasileira, não teve uma carreira longeva por conta das suas diversas lesões nos joelhos que sempre o tiravam das convocações.
atuou em 37 partidas, marcou 14 gols e foi convocado para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Marcou um gol na competição, o primeiro do Brasil contra a Suécia. Além de suas habilidades em campo, Reinaldo ficou marcado por sua personalidade e presença de espírito. O atacante, que era chamado carinhosamente de Rei pela torcida atleticana, foi parte de uma geração de jogadores que ajudaram a definir a história do clube. Reinaldo era conhecido pela sua enorme capacidade de driblar os adversários e pela calma na hora de concluir ao gol. Uma das características que mais chamava a atenção em sua carreira era sua versatilidade. Ele podia atuar tanto como centroavante quanto como um atacante mais aberto, sempre com grande presença ofensiva. Sua habilidade de movimentação sem a bola e seu instinto para se posicionar na área eram incomparáveis. Após pendurar as chuteiras, Reinaldo tentou ainda uma carreira no banco de reservas. Ele treinou algumas equipes menores, sem alcançar o mesmo nível de sucesso que teve como jogador. O nome de Reinaldo sempre será lembrado pela torcida do Atlético Mineiro como sinônimo de grandeza e dedicação ao clube. Sua contribuição para o futebol brasileiro é inquestionável e ele se tornou um verdadeiro ícone, presente nas páginas mais gloriosas da história do Atlético. Até hoje, os adeptos do Clube Mineiro realizam diversas homenagens a Reinaldo e seu nome é frequentemente citado entre os maiores ídolos do futebol brasileiro. Reinaldo é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e, sem dúvida, o maior jogador da história do Atlético Mineiro. Sua habilidade técnica, seus gols memoráveis e seu carisma dentro de campo garantiram-lhe um lugar de destaque no panteão dos grandes nomes do esporte. Mesmo após sua aposentadoria, ele continua sendo uma figura de grande respeito e carinho para todos os amantes do futebol, especialmente os atleticanos, que nunca esquecerão o rei que sempre reinou no coração da torcida. E é isso aí, galerinha, aqui fica a lembrança desse craque gigantesco, Reinaldo. Se inscreve aí no canal, comenta e compartilha aí. Valeu, tamo junto!